primeiramente, eu queria destacar de onde eu falo, né? Que eu acho que isso seja importante. Eu sou, hoje, coordenador de editoração da editora da UFRN, né? A editora da UFRN é uma instituição que vai fazer agora, no próximo fevereiro de 2022, 60 anos, então é uma que tem uma longa história, né? E nós somos uma unidade suplementar da UFRN vinculada diretamente à reitoria, né? Então, esse é o espaço onde eu trabalho com muito prazer, com muita alegria, né? E aí eu queria ressaltar desde o início, assim, que eu não quero falar só por mim, né? Eu quero falar também em nome de todos os colegas que estão dedicados à produção do livro dentro da editora da UFRN, né? Então, eu falo também em nome deles. E o que eu quero destacar também assim, é que nós somos uma editora universitária, né, dentro de uma instituição pública. E esse fato vai distinguir muito fortemente o nosso fazer diário de uma editora privada, porque nós, enquanto entidade pública, nós reunimos outros interesses que não aqueles exclusivamente comerciais, né? A gente tem uma política editorial, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, que fala que a nossa missão é orientar e promover a edição de obras de relevância sociocultural e acadêmica, de forma a garantir a disseminação de conhecimentos técnicos, científicos, artísticos, culturais e literários. E aí, assim como a professora Adi, eu não tinha muita intimidade com essa palavra, com esse conceito de bibliodiversidade, né? E aí, para preparar essa fala, eu fui pesquisar um pouco, fui tentar entender melhor, me aprofundar. E eu acho assim que a gente dentro da universidade, eu acho que pela própria natureza do que seja a universidade, ou seja, uma congregadora de diversas áreas de conhecimento, e nós, sendo uma editora que dá publicidade, promove, produz, de forma, da perspectiva editorial, produz esse conhecimento na forma de livros, né? Eu acho que, de alguma forma, a gente já trabalhava com a bibliodiversidade, mas não exatamente com esse nome, né? E é bom saber que a gente pode também estar contribuindo, né? E aí, de cara, eu já queria dar uns exemplos aqui de bibliodiversidade. São livros que a gente publicou agora nesse mês de setembro, recentemente, e um se chama assim, Protocolo Clínico para a Confecção de Restaurações Cerâmicas. Esse livro ele reúne orientações de reabilitação oral com materiais estéticos no campo da saúde, mais precisamente na odontologia, né? Então, a gente tem aqui um produto da área da saúde. E aí, no mesmo mês de setembro, a gente publicou o livro Santos Feitos à Mão, Devoções Religiosas Populares em Cemitérios no Rio Grande do Norte, que está inserido no campo das ciências humanas, precisamente no campo da antropologia, e esse livro ele vai analisar ritos de devoção popular a dois personagens são tidos como bandidos, que é o cangaceiro Jararaca e João Baracho, que é conhecido em Natal na década de 50 e 60 como matador de motoristas. Então, eu só trouxe esses dois exemplos, são duas últimas publicações da editora, mas de áreas de conhecimento totalmente distintas, né? E a gente, como editora universitária, ela se relaciona com essas áreas distintas, né? Eu acho que isso é uma característica sine qua non de uma editora universitária, né? Você dá conta de várias áreas de conhecimento para poder dar visibilidade àquilo que é produzido na universidade, né? E interessante que no contexto da editora universitária, o que também é importante para a gente garantir essa bibliodiversidade é a gente ter um documento norteador. E quando eu falo em documento norteador, que no caso da editora da UFRN é uma política editorial que vem definir diretrizes de trabalho, né? É um documento desse tipo que vai imprimir no nosso fazer diário um caráter institucional permanente, né? Independente das gestões individuais, que aí vão realizar seus planejamentos de acordo com essa política editorial maior, né? Então, eu acho que dentro dessa política editorial, onde estão as diretrizes de trabalho da editora da UFRN,
e de qualquer outra editora, né? Espera-se que exista uma política editorial. Eu vou destacar algumas questões, alguns pontos que eu acho que pode reforçar essa bibliodiversidade. Por exemplo, na nossa política editorial, a resolução de 2014, existe a definição de linhas editoriais, né? Que são 5 hoje. É a técnico-científica, recursos didático-pedagógicos, obras clássicas, artístico-cultural e publicações institucionais. E a função da gente definir essas editoriais dentro da política editorial é a gente definir a natureza do conteúdo de todas as publicações produzidas pela editora, né? Então, ao menos nesse aspecto, a política editorial pode ser considerada um garantidor da diversidade do catálogo, né? Já que a gente vai ter livros que são classificados em diversas linhas editoriais, né? Dependendo do objetivo que ela pretende, né? Outra coisa que eu queria destacar também, dentro dessa perspectiva, são as formas de seleção, né? Muita gente pergunta, como é que faz para publicar um livro pela editora da UFRN? A gente trabalha na perspectiva de editais, certo? Editais de seleção de propostas de publicação, que hoje são em fluxo contínuo, ou seja, ela prevê a recepção de uma proposta em qualquer época do ano. A gente tem hoje 5 editais vigentes. Lembram que eu falei que eu tinha 5 linhas editoriais? Então, cada edital hoje contempla uma linha editorial distinta, né? Que tem um objeto e um público-alvo muito bem delineado, né? Então, os editais eles vão definir de uma forma transparente as normas para a submissão de propostas. E aí, com relação a esses editais, eu queria fazer uns destaques, porque, por muito tempo, teve-se um pensamento de que a editora universitária ela precisa trabalhar para a universidade, para a produção técnico-científica de professores e pesquisadores, né? Mas aí isso, nos últimos anos, isso tem, de certa forma, modificado, né? Por exemplo, 3 desses 5 editais não se concentram apenas no público universitário. 2 das linhas editoriais, as obras clássicas e artístico-cultural, está aberta a possibilidade de propostas de entidades culturais do Estado do RN, né? Entidades formalmente constituídas do RN podem propor, sem nenhum vínculo com a universidade, podem propor obras para publicação pela editora por meio dessas 2 linhas, né? Esses 2 editais. Já para a linha de didático-pedagógicos, existe a possibilidade da submissão de propostas de docentes externos ao FRN. A exemplo, por exemplo, de membros da rede estadual e municipal de ensino, né? E também de níveis de ensino, né? Recursos didático-pedagógicos de níveis de ensino que não sejam universitário, né? Que é com o que a gente basicamente, pelo menos a maior parte, dentro da universidade, né? Então, fechando esse ponto, né, a criação desses editais com esse leque de possibilidades, ele tem o objetivo de ampliar a abrangência e o impacto das publicações da editora da UFRN, né? E aí, quem tiver curiosidade em procurar esses editais, eles estão todos na página da editora da UFRN, que é www.ufrn.br, tá? E aí eu queria também discutir um outro ponto, né? Então, eu falei do como é que a gente se constitui, né? Falei de como é que, o que a gente realiza com a nossa missão, como é que a gente seleciona os livros que a gente publica, que possibilita essa bibliodiversidade. Mas aí tem outra coisa também prevista na política editorial e nos editais, que é a publicação digital e de acesso livre, né? A gente hoje, a maior parte dos nossos livros, eles são publicados em formato digital e de livre acesso a público. E como é que se dá isso, né? A gente faz essa publicação dentro do repositório institucional da UFRN, que é administrado de uma forma muito competente pelas bibliotecárias da Biblioteca Central Zila Mamed, né, que é a biblioteca principal da UFRN, e ela se tornou, desde 2014, se não me engano, foi o primeiro livro colocado lá, numa plataforma assim, extremamente relevante, né? Porque
ela possibilitou o alcance das publicações da editora, se eu comparar, por exemplo, com exemplares impressos, né? E aí eu vou passar alguns números aí que vocês vão entender melhor isso, por que a gente ampliou esse acesso, né? Dentro do repositório institucional da FRN, hoje, né, dia 21 de setembro, dia da bibliodiversidade, eu tenho em livre acesso 324 livros, divididos em 9 áreas do conhecimento, conforme classificação da CAPES, né? Então, perceba aí a diversidade de títulos, né, que eu concentro dentro dessa plataforma, né? Em 2020, que são os dados que a gente tem compilados, foram publicados 39 livros. Dentre eles, eu vou destacar 2, tá? São os mais baixados, os nossos best-sellers. A gente tem Culinária Selvagem, é o título do livro, que é uma publicação da área da nutrição, que apresenta receitas com as chamadas PANCs, plantas alimentícias não convencionais. Somente esse livro, em 2010, ele registrou 10.398 downloads, né? Se a gente compara isso com a tiragem impressa, quando a gente realiza, por exemplo, uma tiragem impressa, aqui, geralmente é de 300 exemplares, no máximo 500 exemplares, né? E aí, nesse livro, eu tive mais de 10.000 downloads. Então, perceba que o quanto a gente ampliou o alcance das publicações, oferecendo o livro em formato digital e de acesso livre. E o segundo livro que eu queria destacar, também que tem um impacto social na área de saúde, nessa perspectiva da pandemia que a gente vem vivenciando, é o livro Covid-19 e o Cuidado de Idosos, Recomendações para Instituições de Longa Permanência, que é uma publicação do campo da saúde coletiva que obteve quase 8.000 downloads. Na mesma perspectiva que eu coloquei o anterior, se a gente for fazer uma impressão, a gente não faz impressão de mais de 1.000 livros, por exemplo, né? É muito custoso a impressão, das fases mais custosas, se não a mais custosa, da publicação de um livro. Então, com essa publicação digital, a gente tem essa possibilidade de oferecer a um público bem maior, né? E às vezes distantes daqui da editora, eu não tenho que mandar um livro para outro estado, né? Outro para outro país, ele pode acessar o mesmo conteúdo dentro do repositório. Caso ele sinta a necessidade, eles são em formato PDF, ele pode imprimir na impressora comum e fruir o livro da mesma maneira de forma impressa, né? E aí, por fim, para destacar um pouco dessa nossa presença dentro desse campo da bibliodiversidade, que eu imagino ser uma ação que vá ao encontro desse desejo, né, de realizar um catálogo cada vez mais diverso, compor um catálogo, né, é uma iniciativa, é um concurso literário, concurso literário Américo de Oliveira Costa, que esse ano de 2021 ele já está na sua terceira edição. Esse ano ele está sendo realizado em parceria com a editora IFRN. A gente tem colegas muito parceiros lá, muito abertos, né, a ouvir propostas e ter ideias e discutir questões, trocar muitas ideias com eles. E é um concurso literário dirigido a autores potiguares, né, justamente com esse intuito de fomentar a literatura potiguar, né? Esse ano ele contemplou 3 categorias: romance, conto e poesia, né? As inscrições acabaram dia 15 de agosto. No final das inscrições, a gente teve 222 poesias, 102 contos e 8 romances, que nesse momento estão em análise dos jurados, né? O resultado está previsto para o dia 15 de dezembro deste ano, né? E vai culminar, aí já em 2022, né, com a publicação de 3 livros, digitais também, de livre acesso, um para cada categoria. Um livro de contos, um livro de poesia e um livro de romance, né? Então,
a gente enxerga essa iniciativa de um concurso literário como sendo um retorno para a sociedade, né? Nesse período assim que a gente vivencia muito o descrédito da ciência, da função da universidade, né? Se tornou muito relevante para a gente mostrar como a editora universitária, nesse caso específico, né, ela pode contribuir para um cenário cultural, literário, com possibilidades, né? A gente já revelou em outras edições vários escritores que nunca tiveram a chance de publicar, né? E aí passaram, tiveram a legitimidade, uma vez que eles foram selecionados por jurados que são especialistas, né, no tema literário, em cada uma das categorias, e aí eles levam essa chancela, né, de um concurso cultural e, e se tornam publicados, né, se tornam autores publicados. Isso com a participação de uma editora universitária que tem a consciência de que o seu papel ele se estende para além dos muros da universidade. O seu papel ele precisa atingir as pessoas que não usufruem cotidianamente do que se produz na universidade, né? A gente quer fazer chegar às pessoas comuns a possibilidade de se servir de uma iniciativa que nós produzimos, né? Sempre existiu muito essa ideia de uma editora fechada, uma editora endógena, né? Como se chama tecnicamente, uma editora que produz para si mesma, né? Que só dá visibilidade para as produções acadêmicas realizadas especialmente pelos docentes, né? A gente não foge a esse papel, sim, a gente tem esse papel de dar visibilidade, de produzir editorialmente essas produções, né, técnico-científicas, acadêmicas, mas também a gente enxerga que existe um compromisso social com as comunidades de dar um retorno, né, de produzir algo que possa incentivar culturalmente as pessoas, né? E esse concurso literário ele tem esse objetivo, né? Então, para concluir, né, para fazer esse fechamento, eu descrevi várias ações aqui que eu acho que se relacionavam com essa temática, que vem contribuir para uma editora que possa ter um caráter bibliodiverso. Não sei se existe essa palavra. Claro que existem outras camadas de diversidade, né? A professora Adi falou aí como eu entendi, tem um recorte étnico-racial, né? E aí isso me encheu de ideias também, porque será que é possível eu também promover uma ação em que eu desenvolva um grupo específico, né, que normalmente possa não ter a oportunidade de levar a cabo uma publicação, né? Então, acho que eu saio daqui com ideias e possibilidades que a gente possa realizar no futuro, né? Então, no mais é isso. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para qualquer dúvida.